vou começar a gravar essa aula e essa aula gravada eu vou postar no GR8 na sexta-feira. Então pode abrir aí o seu caderno, colocar a data de hoje. Hoje é dia 17/11/2020. Vamos falar de nutrição, digestão e sistema digestório. Pessoal, somos 12 participantes. Eu vou fechar a sala para compartilhar a tela, tá? Para a gente não ter aquele povo. Então, quem chegar a partir de agora, vamos lá. Eu vou bloquear a reunião, então, tá? Para ninguém mais entrar. Então, vamos lá. Vamos compartilhar a tela. Vou falar de digestão, nutrição e sistema digestório. Vocês estão vendo a minha tela aí? Tá tudo certo? Sim, senhora. Obrigada. Está aparecendo. Que bom. Obrigada por responder. Gente, essa é uma aula, assim, onde eu vou trazer muitas informações, eu vou trazer coisas legais. Se alguém quiser perguntar, contribuir com alguma coisa, levanta a mãozinha aí, abre o microfone, pode perguntar. Pode perguntar pelo bate-papo também, tá? Fique à vontade. Então, vamos lá. O assunto da aula de hoje e de quinta-feira será nutrição, digestão e sistema digestório. Pessoal, nós somos animais. Como todo animal, nós somos seres heterótrofos. Somos seres que não somos capazes de sintetizar o nosso próprio alimento. Nós temos diversas necessidades nutricionais diariamente. Todos nós, desde quando nascemos. Nós temos 4 trilhões de células vivas que compõem o nosso corpo. Essas células necessitam o tempo todo de água, de nutrientes e de oxigênio. Essa água vem dos alimentos que nós ingerimos e das bebidas que nós bebemos, inclusive a própria água. E os nutrientes nós encontramos nos alimentos que ingerimos, tanto alimentos de origem animal como também alimentos de origem vegetal. Então, quanto mais variado for o nosso cardápio, maior a chance a gente tem de suprir as nossas necessidades nutricionais. A criança e o adolescente têm mais necessidades ainda que o adulto. A criança e o adolescente, como está em fase de construção, eles precisam, assim, de forma rigorosa, de todos os nutrientes diariamente. Quando a gente se torna adulto, o nosso cérebro está construído, o nosso corpo está construído, a gente continua precisando de muitos nutrientes, mas em menor quantidade e com um pouco menos de rigor, sabe? Mas precisamos. Mas para a criança e para o adolescente é mais importante ainda. E eu quero dizer para vocês que, assim, a Organização Mundial de Saúde, a Associação Brasileira de Pediatria, as leis brasileiras e internacionais colocam idades diferentes para a adolescência por motivos diversos. Por exemplo, no Brasil, a partir dos 18 anos, a pessoa pode dirigir, tirar carteira de motorista, pode votar, pode beber bebida alcoólica, pode fazer algumas coisas. Mas, quando a gente pensa 18 anos não é o fim da adolescência. Quando a gente pensa em construção do corpo, principalmente construção neural e cerebral, a gente sabe que até os 24 anos a gente ainda está construindo o nosso corpo. Então a gente vai entrar na vida adulta depois dos 24 anos de idade. Então, a gente entra na adolescência ali depois dos 10 anos para as meninas, depois dos 12 anos para os meninos, e até os 24 anos acontece uma construção intensa no nosso corpo, um desenvolvimento intenso, a gente vai formar a nossa identidade, a gente vai, sabe, ter novas conexões neurais. Então, até os 24 anos para a Sociedade Brasileira de Pediatria ainda é considerado adolescente. Então, vocês estão aí no auge da adolescência, né? Precisam dormir bem. O sono, ele é reparador de células do corpo. O sono ajuda você a aprender aquilo que você está disposto a aprender. Então, você precisa dormir bem, alimentar-se bem, beber água,
ter uma rotina de atividade física, seu corpo precisa se mexer. Esse mexer pode ser brincando, jogando, pode ser academia, eu não sei, tem que se movimentar, porque esse corpo aí está em desenvolvimento, tá? Então, e eu quero que vocês saibam que necessidade é diferente de desejo. Nós temos necessidades nutricionais e temos desejos de comer coisas. O desejo não precisa ser suprido, é bom também que ele seja, mas a gente tem que tomar cuidado, porque existe uma indústria alimentícia, existem aí lanchonetes, existe aí existe uma armadilha para nós de quererem nos atrair para alimentos tipo junk food, né, comida lixo. Existe aí um empenho mundial para atrair. A indústria alimentícia, ela se empenha para nos viciar em açúcar, em sal, em gordura, em alimentos assim que são deliciosos, que satisfazem o nosso desejo, mas que não satisfazem as nossas necessidades nutricionais. Então é mais ou menos isso que eu vou falar aqui. Antes de falar especialmente da nossa alimentação, a gente vai ver o que é fisiologia comparada. Então nós vamos comparar como é que vem mudando a digestão desde o porífero até os cordados. Vamos relembrar. Os animais estão divididos em 9 grandes filos. Poríferos, filo dos poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermas e cordados. Como é que essa digestão foi evoluindo e como é que os cordados são? Isso é chamado de fisiologia comparada. Então vamos relembrar, os poríferos, animais mais simples, espongiários, filtradores de água, nós estudamos que eles têm uma digestão exclusivamente intracelular, em células especiais, células flageladas chamadas de coanócitos. A gente vai partir de um porífero, que é um animal que tem uma digestão exclusivamente intracelular, para um cordado mamífero, por exemplo, como nós, que temos uma digestão exclusivamente extracelular. Então, a digestão ao longo dos filos, ela foi de exclusivamente intracelular para tornar-se uma digestão exclusivamente extracelular. Então, no porífero, digestão intracelular nos coanócitos, nos quinidários ou selenterados, a digestão era intra e extracelular, na gastroderme ou cavidade gastrovascular. Nos plateumintos já tinha um tubo digestório, mas ele era incompleto, mas tinha um tubo, evoluiu bem. Nos nemateumintos, o tubo digestório tornou-se completo, com boca, tubo e ânus. E a partir dos nemateumintos, todos os animais têm sistema digestório completo, com a boca, um tubo e um ânus. Uma porta de entrada, um tubo onde se digere. Digerir, pessoal, é quebrar macromoléculas em moléculas. Quebrar moléculas gigantes em moléculas menores. Então, começa o tubo digestório nos plateumintos, nos nemateumintos ele está completo e a partir dos nemateumintos todos os animais terão tubo digestório completo, com boca, o tubo e o ânus. E aí eu vou falar de algumas situações aí peculiares que existem nos cordados. Primeiro, o tubo digestório das aves. As aves são cordados que não possuem dentes. Elas possuem um bico córneo. E esse bico, ele não quebra estruturas, ele não mastiga estruturas, né? Então, as aves, elas acabam ingerindo sementes, grãos, pedaços de frutos inteiros. E como não tem dentes, as aves tiveram uma adaptação ao longo do seu tubo digestório, que é a moela. Quando você cozinha frango lá aí na sua casa, a moela. O que é a moela? A moela, ela faz parte do tubo digestório das aves e é um órgão musculoso muito forte, rígido. Por isso que a gente tem que cozinhar a moela na panela de pressão, para ela se tornar uma carne macia, né? Essa moela,
ela, quando você mata o frango, ou compra o frango com moela, muitas vezes ele vem sujo por dentro, ele vem uma película amarela que a gente tira, vem às vezes pedaços de milho triturado, pedrinhas, ele vem sujo que a gente tem que limpar. E aí, o que essa moela faz? Ela faz o que os nossos dentes fazem. Então, as aves não têm dentes, não conseguem triturar com o bico, mas a moelinha delas, elas acumulam, elas ingerem propositalmente pedrinhas que se acumulam na moela, é uma moela só. As pedrinhas se acumulam na moela e essa moela vai triturando os alimentos, amassando, como se fosse mastigando os alimentos que foram ingeridos. Então, a moela é uma adaptação do tubo digestório das aves que faz com que elas que não são capazes de mastigar, já que elas não têm dentes, elas consigam triturar os alimentos nesse lugar que é a moela. Uma outra adaptação que cordados desenvolveram é no caso dos ruminantes. Os ruminantes são animais, então, que ruminam. O que é ruminar? Os bovinos ruminam. O que eles fazem? Os ruminantes, eles possuem um estômago com 4 divisões. É um estômago dividido em 4. Em barrete, pança, folhoso e coagulador. Então, o que é que a vaca faz que ela mastiga o dia inteiro? A vaca é um animal herbívoro que se alimenta apenas de vegetais, de capim, de folhas em geral. As folhas são ricas em celulose e a celulose é difícil de ser digerida. Então, o que esses animais fazem para conseguir digerir o único alimento que eles ingerem, que é celulose, né? Que é folha, que é mato, que é capim? A vaca ingere uma grande quantidade de folhas, de capim, da comida dela lá. E ela enche a pança. A pança é a maior porção do estômago dos bovinos, dos ruminantes. Então, eles têm um estômago dividido em 4. Barrete, folhoso, pança e coagulador. Então, eles ingerem grande quantidade de capim lá, de comida vegetal. Ingerem e armazenam na pança. Nessa pança há uma grande quantidade de bactérias que liberam substâncias que auxiliam na digestão da celulose. Então, essas bactérias na pança liberam substâncias que auxiliam na digestão da celulose. Quando a pança está cheia, a vaca, o bovino, regurgita isso. Então, ela ingeriu a folhagem, encheu a pança. Ela regurgita, esse alimento passa da pança para o barrete e vai para a boca. E ela fica mastigando, mastigando, mastigando. E aí ela vai engolir pela segunda vez esse alimento, que agora ela mastigou muito, que agora vai passar para o folhoso, para o coagulador e vai seguir o tubo digestório desse bovino. Então, ela tem 2 digestões. A primeira vez que ela engole, ela enche a pança. Depois, esse alimento sai da pança e volta para a boca. Aí ela mastiga muito e aí ela engole de novo, indo por um outro percurso e finalizando, então, a digestão desse animal. Então, é por isso que a vaca está sempre mastigando. Ou ela está ingerindo ou ela está mastigando aquilo que ela ingeriu, que estava lá na pança e que agora vai ficar sendo mastigado. Na pança acontece digestão química, sabe? Com as bactérias liberando substâncias. Na boca acontece digestão mecânica, na trituração. Então, preciso dos 2. Olhando aqui a vaca, olha o tamanho da pança, gente, ó. Aqui no lado direito tem uma imagem, mas olha aqui na vaca, olha o tanto que a pança é enorme. Então, ela acumula muita comida nessa pança para depois regurgitar e depois seguir pelo caminho normal aí da sua digestão. Então, o que vem a ser nutrição? Nutrição é um conjunto de processos que vão desde a ingestão do alimento. Então, se você ingeriu o alimento, já começa a sua nutrição. Até a assimilação desses nutrientes pelas células do seu corpo.
Então, você tem 4 trilhões de células vivas que necessitam de nutrientes. Esses nutrientes vão vir dos alimentos que você ingere. A partir do momento que você ingeriu, até esse nutriente chegar à célula através do sangue, isso tudo é chamado de nutrição. Nós, animais, temos uma nutrição heterotrófica. Não somos capazes de sintetizar o nosso próprio alimento. E essa nutrição heterotrófica, ou somos heterótrofos, os animais que são heterótrofos, quer dizer, todo animal é heterótrofo, né? Os animais podem ter uma digestão do tipo... Digestão não. Podem ser do tipo herbívoros, carnívoros ou onívoros. Então, os animais podem ser herbívoros, aqueles que se alimentam apenas de outros vegetais, carnívoros, quando se alimentam apenas de outros animais, ou onívoros, quando se alimentam de animais e vegetais. Nós somos animais onívoros. Nós temos um cardápio variado de alimentos de origem animal e vegetal. Pensando de forma evolutiva, pessoal, vamos raciocinar, né? Quando eu tenho um animal herbívoro e um animal carnívoro, vamos pensar em alguns animais herbívoros. A girafa, o elefante, o coala, são animais herbívoros, se alimentam apenas de vegetais. Quando o animal se alimenta apenas de vegetais, ele é um animal... Espera aí só um pouquinho, Gabriela. Ele é um animal que precisa ficar comendo várias vezes ao longo do dia para ele suprir suas necessidades nutricionais. Quando a gente pensa num animal carnívoro, como os grandes predadores, os felinos, eles comem poucas vezes na semana e conseguem suprir as suas necessidades nutricionais. Nós, humanos, né, Homo sapiens, cordados mamíferos que somos, nós somos onívoros, evolutivamente falando, nós somos onívoros, temos uma alimentação de origem animal e vegetal, e nós já fomos herbívoros, viu? Existe uma estrutura no nosso tubo digestório chamada de apêndice, e o apêndice em nós, ele é vermiforme, ele é uma estrutura bem pequenininha que não tem função em nós, mas quando a gente compara esse mesmo apêndice aos... Espera aí só um pouquinho, tá, Gabriela? Quando a gente compara esse apêndice ao apêndice dos coelhos, que são animais herbívoros, nos coelhos, o apêndice deles é enorme se comparado com o nosso e eles são capazes de digerir celulose. Então, provavelmente, esse apêndice em nós já foi funcional. Provavelmente, nós já fomos herbívoros, já fomos capazes de digerir celulose. E provavelmente, o que aconteceu? Provavelmente, nós já fomos herbívoros com o apêndice funcional e começaram a nascer homens, né? Homo sapiens, primatas, Homo, do gênero Homo, que eram capazes de digerir alimentos de origem animal. E aí, esses homens, Homo, que nasceram com a capacidade de digerir alimentos também de origem animal, eles tiveram vantagens sobre os homens que digeriam os vegetais. Então, evolutivamente falando, nós caminhamos do herbívoro para o onívoro. E qual foi a vantagem disso? Por que o homem que era capaz de digerir alimento de origem animal teve vantagem sobre o homem que digeria alimento de origem vegetal e não era capaz de digerir alimento de origem animal? Raciocina comigo. O herbívoro tem que comer várias vezes ao longo do dia para ele ter as suas necessidades nutricionais supridas. Os carnívoros, eles comem poucas vezes na semana e eles têm as suas necessidades supridas. E isso quer dizer, tempo, sabe? Quando começaram a nascer pessoas capazes de digerir alimentos de origem animal, elas precisavam gastar menos tempo para comer, para menos tempo associado à alimentação.
E aí essas pessoas tiveram uma vantagem, já que elas não precisavam ficar tão empenhadas em relação à alimentação como aqueles homens que se alimentavam apenas de vegetais. Então, hoje nós somos herdeiros, geneticamente, evolutivamente falando, desses homens que evoluíram da alimentação vegetariana, né, herbívora, para uma alimentação onívora. E a gente ganhou tempo com isso. Então, a gente fica mais saciado comendo alimentos de origem animal e vegetal do que comendo só alimentos de origem vegetal. Mas eu quero aqui abrir um parênteses antes da Gabriela falar. Assim, eu tenho alunos e pessoas que eu amo e respeito demais, admiro demais, que são, por exemplo, tanto vegetarianos quanto veganos. Hoje, século XXI, é possível uma pessoa ou vegetariana ou vegana suprir todas as suas necessidades nutricionais se alimentando apenas de alimentos de origem vegetal. É possível, porque hoje nós temos assim agronomia, tecnologia, investimentos. A gente entra nessas lojas de coisas naturais, tem uma variedade fantástica de sugestões de alimentos ricos nos nutrientes de que nós necessitamos. Então, hoje é possível uma pessoa vegetariana ou vegana. Vegetariano, pessoal, é aquele que come, não come carne, mas ele come ovos, leite, derivados e vegetais. Isso é o vegetariano. O vegano é aquele que não come nada, nem de origem animal, nem de origem vegetal. Então, é quando ele Peraí, só um pouquinho, pessoal. Fecha lá, Ricardo, a porta, por favor. Então, é possível. E aí, na outra aula, uma aluna falou, professor, eu vi uma família também que tem 17 anos que só come carne. Porque alguém poderia falar, mas será que é possível, então, a pessoa também só viver de carne? É assim, é uma família que a mãe e os filhos são portadores aí de uma doença em que eles têm facilidade de digerir carne apenas vermelha, é um negócio meio, assim, é raríssimo, né, disso acontecer, mas é uma família que está há 17 anos comendo apenas alimentos, não, apenas carne vermelha. Então, assim, eu penso de forma leiga, ignorante e superficial, eu penso que não falo dessa família que tem problemas em relação à alimentação em geral, mas normalmente é uma pessoa, se nós parássemos, ser vegetariano e vegano, eu acho que a gente gasta mais tempo, sai mais caro, eu acho delicioso, eu gosto de comida vegana, vegetariana, eu gosto também, mas assim, acho que sai mais caro, acho que isso é um achismo, tá, pessoal? Tem gente vegetariana, vegana que é feliz e que tá satisfeita e que tá bem assim, né? Mas aí se uma pessoa, então, o que eu queria falar? Se uma pessoa decide comer só carne ou alimentos apenas de origem animal, eu penso que o colesterol vai ficar elevado, vai faltar nutrientes, eu não sei, assim, precisa da ajuda de um nutricionista ou um nutrólogo. O nutricionista é o profissional especialista em nutrição, o nutrólogo é o médico especialista em nutrição. Se você pretende ser vegetariano ou vegano, eu sugiro assim que busque orientação, sabe? Se informar com profissionais mesmo, não são blogs de pessoas que acham, não. Profissionais da saúde que possam orientar, que possam ajudar direitinho para não ter deficiência nutricional, principalmente na idade de vocês, sabe? Vocês estão em construção, então é muito importante que a criança e o adolescente tenham as suas necessidades nutricionais supridas. Precisamos diariamente de carboidratos, lipídios, proteínas, diversas vitaminas, diversos sais minerais e água. Precisamos disso todos os dias. Pode falar, Gabriela, desculpa a demora. Não, professora, tem problema não.
É porque me surgiu uma dúvida. Sim, A gente come celulose também, né? Na alface e tudo mais. sim. E aí, o que a gente tem que faz que não seja necessário aquele processo da vaca de ter que ficar mastigando, mastigando? A gente não digere, viu, Gabriela? A Ah, gente ele não só... digere. É verdade. Ele só passa, né? É, Tipo, quando a gente engole o feijão, por exemplo, inteiro, a capinha do feijão é celulose. Se a gente não mastigar e abrir, rasgar aquela pelinha, a gente não vai ter acesso aos nutrientes que estão abaixo daquela pelinha e vai sair inteiro. Quando a gente tem criança e usa fralda criança, se a criança come milho, come feijão, come até couve, se ela não mastiga direito, sai inteirinho nas fezes. A gente não eu digere. lembrei, eu já tinha ouvido falar isso porque não me veio à mente. E outra coisa também rapidinho, mel, quem é vegano não pode comer mel, né? Porque é de origem da abelha, ou não tem nada a ver? Então, eu sigo uma ginecologista maravilhosa no Instagram que chama Samira Coutrin. A Samira, ela é vegana. E ela, assim, tem uma alimentação linda, maravilhosa, dedicada mesmo à saúde dela. E ela faz, assim, um monte de sugestões para nós, né? Ela não usa, eu vejo os sucos dela, ela toma muito suco verde, suco... E eu gosto também disso. Mas eu vejo, assim, que ela não usa mel, nunca comentou sobre o mel. E eu já compartilhei com ela coisas que tinham mel e aí ela não gosta. Eles não gostam Eu de acho, mel. eu É, acho que mel também encaixa nesse de origem animal, derivado animal. sim. Ela usa melado de cana de Uhum, açúcar. Então ela usa uhum, muito melado de cana de açúcar, mas ela não usa mel. Então os veganos mesmo, eles não querem nada de origem animal, nem produtos que tenham experiências com animais, produtos que utilizem, né, de animais para testes, uhum, nem mel, nem leite, nem ovos, nem queijo, sim. nem carne, nem objetos assim que venham de origem animal. Eles não querem. O Uhum, mel, eles não usam, não. entendi. Obrigada, professora. Foi nada. Eu adoro mel, né? Na minha casa tem mel. E é assim, os veganos, eles são radicais mesmo, eles não querem nada de origem animal. Os vegetarianos, não. Os vegetarianos já usam leite, derivados, né? Queijo, manteiga, só não comem a carne, né? Coisas relacionadas com carne. Então é assim, ser vegetariano ou ser vegano num mundo assim rodeado, né, de um monte de alimentos que são alimentos saborosos, atraentes. Apesar de que eu acho lindo quando eu vejo os pratos, por exemplo, da doutora Samira lá, são muito coloridos, são bem temperados. Eu acho atraente também. Existem pessoas que têm repulsa até, né, de cor verde. Eu assisto aquele programa do Claude, chato para comer, e aí o pessoal lá, as cores para eles são um terror. Eles gostam do branco, do bege, do marrom, né? Eles praticamente comem só arroz, feijão, carne e batata. Mas eu gosto do colorido. E é assim, o que então a nossa dieta precisa conter todos os dias? Carboidratos, que são massas e doces, lipídios, que são óleos, gorduras em geral, óleos e gorduras, né? Proteínas, tem proteína de origem animal e proteína de origem vegetal. Precisamos de diversos sais minerais e precisamos de diversas vitaminas. A água, pessoal, a água não é nutriente. A água não é considerada nutriente porque ela não tem caloria, ela não tem assim uma substância além do H2O, né? Mas a água é fundamental. Eu tenho umas garrafas de 1 litro e todos os dias eu bebo 1 litro de água. Sei que tá pouco. Eu tenho que beber mais que 1 litro, mas 1 litro é sagrado para mim. Eu encho essa garrafa
deixa lá na geladeira, tiro ela e vou bebendo ao longo do dia, bebo antes de dormir, bebo ao acordar. Mas 1 litro ainda é pouco. Então, fique atento aí à quantidade de água que você ingere. Fique atento à sua alimentação, sabe? Vocês estão em construção. E estando em construção, vocês precisam mesmo suprir suas necessidades. Vocês já estão numa idade assim que não há aquele pai ou aquela mãe, aquele adulto que fica controlando o que você ingere. Quando era criança, né? A criança come o que é servido para ela. Mas quando a gente cresce depois dos 11 anos, 12 anos de idade, a gente já escolhe, a gente, né, vai decidindo o que a gente quer para nós. Então, é você que vai ter que suprir as suas necessidades nutricionais. Todos os dias precisamos ter, assim, tem uma nutricionista que ela fala das 5 cores, né, diferentes nas refeições. Então, se você consegue ter 5 cores naturais diferentes na sua refeição, tem grande chance dessa sua refeição estar bem nutritiva. Então, se você tem uma sopa com legumes, feijão, carne para quem come, excelente. Se você tem uma vitamina cheia de frutas diferentes, excelente. Se você faz um sanduíche natural e coloca lá alface, cenoura, tomate, diferentes cores naturais nas refeições, fazem com que a gente aí tenha uma refeição nutritiva, tá? Então, para quem opta por ser vegano ou vegetariano, precisa estudar sobre isso, precisa ver os cardápios que existem, precisa ir em busca. O que não dá é para a pessoa optar por ser... minha filha tá no quarto agora, não tá aqui não. Tá com 11 anos, tá rejeitando um monte de alimentos e parece que tá querendo virar vegetariana. Só que não come fruta, não come verdura, come só morango, que infelizmente é cheio de agrotóxicos, a maioria. Come uva, banana, só essas 3 frutas que ela come. Banana, e comer com sua banana agora. Banana, uva e morango. Come tomate, é a única verdura que come. E mais nada. Não quer comer alimentos de origem animal, nem leite, nem ovos, nem carne. Fala que é cadáver. Respeito, é verdade. Matamos aquele animal para servir de alimento para nós. Mas precisamos, então, agora, falo para ela sabe, ela vê meu prato é cheio de cores, né? Eu amo salada cozida, crua, salada de fruta, eu amo. Até aqui em casa eles brincam que, eles falam assim, meu filho fala, mamãe, você é vegetariana, você que não quer assumir, você é vegetariana sim. Mas não sou, é porque eu gosto muito de verduras, eu gosto muito de vegetais. Mas aí eu falo para minha filha, então você vai ter que comer, como é que a gente vai fazer? Mas eu estou respeitando, compro as coisas que pede, mas é isso. A pessoa que opta por tornar-se vegetariana é lindo, é nobre, é admirável, mas precisa ingerir maior quantidade de alimentos e maior variedade. Quando você come um alimento de origem animal, você tem concentrado ali naquela carne ou naquele ovo um monte de nutrientes que já estão ali mais fáceis, acessíveis, né? Concentrados, como eu disse. Agora, se não vai comer o alimento de origem animal e vai comer apenas alimento de origem vegetal, vai ter que ter um cardápio mais variado, mais cores no prato. Então, mas poder pode, nossa, maravilhoso. Quem consegue, quem se empenha, quem se dedica mesmo a ter uma alimentação equilibrada, saudável, dá para ter tanto uma alimentação equilibrada e saudável, tanto sendo onívoro como sendo vegano ou como sendo vegetariano também, tá? Então precisamos aí fazer escolhas que não comprometam a nossa saúde, né? A nossa vida, o nosso futuro, principalmente para vocês que estão em construção. Depois dos 25 anos, pessoal, a gente não está mais em construção.
aí nós vamos precisar de menos. Mas enquanto estivermos em construção, como vocês estão, precisam fazer escolhas saudáveis e nutritivas, tá? É gostoso, donuts, esses dias eu descobri os donuts, né? Flamboyant agora abriu o Dunkin' Donuts. Comi pela primeira vez na vida, né? Quase na menopausa. Experimentei, amei, acho delicioso. De vez em quando eu tenho desejo de comer, mas isso não é necessidade. O donuts, ele tem gordura, porque ele é frito, ele tem muito açúcar, né? Ele tem recheio de doces, delicioso. Então, de vez em quando, a gente supre o desejo, mas suprir as necessidades, nós precisamos suprir todos os dias. Para a gente não ter, né, complicações em longo prazo, não ter aí deficiências em longo prazo, não ter prejuízos. Então, pessoal, é isso por hoje. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Eu vou fazer aquela filmagem que eu faço. Se alguém quiser perguntar, comentar, pode fazer, tá? Peraí, que deixa eu limpar a minha... Alguém vai falar alguma coisa? Professora, Sim. eu queria fazer uma ressalva quanto à dieta vegana. Eu acho que a dieta vegana é um tanto quanto fraca nesse sentido nutricional, porque ela não apresenta nenhum alimento com fonte de creatina, glutamina e albumina. Não existe nenhum alimento vegano que concebe ao corpo humano nenhuma dessas três fontes, professora. Entendo. Eu sigo como eu disse, uma ginecologista que ela é vegana, ela é da ginecologia natural, ela chama-se Samira Cotrim, e ela agora está fazendo suplementação, sabe? De minerais, de vitaminas, de substâncias. Ela toma as pílulazinhas. Ela fez uns exames esses dias, e ela falou, gente, eu tô com deficiência num monte de coisa. Ela falou lá a lista, ela foi bem humilde, falando das deficiências nutricionais dela, apesar dela ter um cardápio muito variado, ela investe mesmo. Ela diz que não tem nada a ver com a alimentação dela, essa desnutrição. Mas eu penso que sim. Eu penso que se a pessoa decide ser vegetariana ou vegana, ela vai precisar fazer suplementação por cápsulas, né? Porque além desses, tem vitamina B12 também, que praticamente não encontra-se em alimentos de origem vegetal. Então, tem que ficar acompanhando. É uma pessoa assim, quando se decide isso, por fatores diversos, né? Por fatores diversos, assim. Ou por defender a natureza, ou por defender... não sei. Eles têm lá as motivações que levam a isso. Mas aí precisa ficar verificando por meio de exames, precisa ficar verificando e suplementando. Eu penso que... Mas eu tenho alunos, eu não sei se nessa turma eu tenho algum vegano, algum vegetariano. A Giovana é vegana. Ela tá aí? Não. Não. Então, assim, os adolescentes, quando eles optam, no início, a Ana falou na outra turma, ela falou, professora, no início, quando eu decidi ser... Ela é vegetariana. Eu também não comia verdura nenhuma, não comia quase fruta nenhuma. Fiquei uns meses assim, sem comer carne, sem conseguir comer essas verduras que eu não comia mesmo. Mas depois de um tempo eu fui estudando e fui melhorando a minha alimentação. E agora eu estou bem, ela disse, essa aluna. E aí eu falei para ela da suplementação, de talvez assim, ela tem uma nutricionista, essa minha aluna. E aí ela está se sentindo bem, a nutricionista está acompanhando. Eu não sei se ela está tomando suplemento, mas na maioria das vezes tem que tomar suplementação. Ela falou que já tomou B12, porque ela não conseguiu na dieta dela, ficou com deficiência de B12 e ela ainda toma B12.
Mas é isso, assim, vai ter que ter mais empenho, mais dedicação, mais envolvimento. É uma alimentação assim que vai dar um pouco mais de trabalho do que até mesmo para encontrar os lugares, né, as comidas. Todo lugar que você vai tem coisa de origem animal, ou leite, ou ovos, ou carne, ou derivados. Então, assim, é uma vida de mais dedicação, mais sacrifício, de mais dificuldades, eu penso. Mas para quem opta, ok, né? A gente respeita. Obrigada, Zaqueu, é isso mesmo. Eu agradeço aí sua participação, mas muitas vezes precisa de suplementação mesmo. Mais alguma coisa, pessoal? Tem outra dieta além dessa que é a carnívora, mas essa dieta ela é mais efetiva para quem é praticante de musculação mesmo. Porque assim, a dieta carnívora ela te enche muito, sabe? Você come um pouquinho assim, você já tá satisfeito por muito tempo. Uhum. É uma dieta mais pesada. Pois é, uma aluna falou para mim, né, de uma família que está há 17 anos comendo só carne. Mas eles tiveram um problema de saúde, a mulher, em que ela só podia ingerir carne vermelha. E eles estão há 17 anos assim. Mas, assim, acho que a gente não vai evoluir para isso, não, sabe? Eu penso que não, assim. Foi ela comentou na aula passada sobre essa família que come só carne vermelha, só. Não tem mais nada na casa deles além de carne vermelha, nada. Então, assim, eu penso que vai ter falta. Eu penso que vai ter que suplementar algumas vitaminas e sais minerais. Mas precisa sim, né? Eu não sou nutricionista, precisa de alguém da área mesmo para fazer um cardápio que supra as necessidades dessas pessoas, né? Porque a dieta carnívora, eu penso que assim, não dá para ser assim para sempre. Quando a gente vê lá Largados e Pelados, aquele programa onde as pessoas são deixadas num lugar por 21 dias, elas ficam caçando e pescando o tempo todo. Né? Elas quase não têm nada para comer, muitas vezes não tem nada mesmo, e elas tentam caçar, comer larvas de insetos, comer répteis, comer anfíbio, come o que for possível encontrar. E aí, então, em 21 dias dá, mas eu penso assim que por anos, manter uma dieta carnívora por anos, talvez por um tempo, seja satisfatório, mas depois por um tempo eu penso que vai faltar. De forma assim geral, quando a gente é onívoro, a gente tem mais facilidade, né, de suprir as nossas necessidades. É isso, pessoal. Mais alguma coisa? Eu tô vendo aqui minha gravação, já fiz, deu certo. Mais algum comentário? Acho que é só isso, professora. E também eu queria só pontuar o fato de que na dieta carnívora não existe nenhum alimento com carboidrato. E esse fato, ele desidrata muito a pessoa. A pessoa perde, tipo, 10 quilos de água em um mês. Pois é, ela fica muito na proteína, na gordura, né? Tem alguns sais minerais, algumas vitaminas, mas não ter carboidrato. Eu penso assim, até na saciedade, né? Da pessoa, assim, mas a colega que eu trouxe, que tem uma família que está comendo só carne há 17 anos, são 2 adultos e 2 crianças, mas assim, é exceção de gente que está bem fazendo isso. A maioria das pessoas vão ter problemas diversos. É isso mesmo. Viu mais alguma coisa aí, Zaqueu? Não, é só isso mesmo. Pessoal, sexta-feira, né? Nossa aula é sexta. Não, é quinta. Quinta-feira, amanhã eu vou terminar essas avaliações, primeira chamada e segunda chamada. E na próxima aula, que será a nossa última aula antes da prova,
Eu vou comentar sobre o que coloquei lá. Vamos falar mais um pouco de nutrição na próxima aula e vou falar também sobre a avaliação de vocês da semana que vem. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Bom almoço, boa tarde. Até quinta. Tchau, pessoal. Obrigada, viu? Fiquem com Deus. Essa gravação eu vou colocar, ou essa ou das outras turmas, tá? Porque eu gravo a mesma aula várias vezes. Eu coloco lá no GR8, geralmente a mais curta. Porque quem vai assistir de novo, às vezes, né, não tem muita paciência de ficar numa aula longa assistindo. Então, eu vou colocar a mais curta, mas fica no meu canal do YouTube, tá? Janaína QB Matsu. É o canal onde eu baixo todas as aulas. E uma delas é que eu coloco no GR8. Tá bom? Tá bom, professora. Obrigado. Tchau. Obrigada, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.